Agora vamos comentar as etapas de operação do conversor half-bridge. Possui 4 etapas de operação, sendo que 2 são complementares às 2 primeiras, 2 últimas, né? Então, a primeira etapa de operação, interruptor S1 é comandado a conduzir, né? Está fechada a chave. Você aplicou a tensão VI sobre 2 no primário do seu transformador aqui, ó, que é essa tensão aqui, ó. Então, esse capacitor está em paralelo com esse primário do transformador. Agora você vai ter tensão nos 2 secundários, mas esse cara aqui, ó, como o positivo está na bolinha, esse aqui vai estar positivo, esse diodo vai conduzir por aqui, alimentando a carga. E esse cara aqui vai estar bloqueado, porque ele está com tensão positiva e negativa aqui. Segunda etapa de operação, primeiro esse período de operação, essa primeira etapa ela dura de 0 até DT, ou seja, interruptor 1 fechado, conduzido. Depois de DT até T sobre 2, no momento que você abrir o interruptor até a metade do período de chaveamento, você vai ter os 2 interruptores abertos. E o que vai acontecer aqui? Aqui a tensão de secundária ela vai para 0 volts nos 2 secundários, como se fosse um curto-circuito, que como não, é um curto-circuito aqui. E você tem uma roda livre da energia do indutor carregando por aqui. Também por aqui. O capacitor e o resistor. Então são 2 caminhos aqui. Esse caminho aqui e esse caminho aqui, para a corrente circular em roda livre, tá? Essa etapa de operação termina com a metade da frequência do período de chaveamento. Por quê? Porque é quando a gente vai começar agora a acionar o interruptor de baixo, que é a etapa 3. Na etapa 3, a gente já aciona o interruptor 2, fecha ele. Agora joga esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ou seja, está alimentando com menos VI sobre 2 o seu primário, a tensão negativa. Portanto, aqui é positivo, aqui é negativo, esse diodo vai estar bloqueado. Positivo e negativo, esse diodo vai conduzir. E vai alimentar aqui o seu fio de saída, tá? A sua carga. E por fim, a quarta etapa de operação vai acontecer quando abrimos os 2 interruptores. E de novo você tem um curto-circuito aqui e tem uma roda livre acontecendo aqui. Aqui e aqui. Você vai observar que a terceira e a quarta etapa de operação são complementares à primeira e à segunda. A terceira ela começa em T sobre 2, metade do período, até T sobre 2 mais DT. E depois a quarta vai de T sobre 2 mais DT até T. Ou seja, o fim do período de chaveamento. Aqui a gente pode observar as formas de onda mais importantes do conversor. São bastante formas de onda para você analisar. O que eu aconselho vocês a simularem e ficarem analisando o simulador, as formas de onda do simulador. Tem alguma dúvida? Como é que acontece isso? Você não consegue entender? Vai no simulador e dá uma olhada. Aqui, ó, aqui os pulsos de gatilho. Isso é importante, ó, do gatilho do interruptor 1 e aqui do interruptor 2. Observa, ó, 0, T sobre 2, T. Ó, o segundo começa em T sobre 2, o primeiro começa em 0. Ó, não tem, ó, tá fechado 1, tá fechado 2. Ele não tem instante em que os dois estão fechados ao mesmo tempo. Não pode acontecer. Ó, tem esses intervalos aqui que você vai ter os 2 interruptores abertos. Ó, corrente no interruptor 1, corrente no interruptor 2, defasado de 180 graus, tá? Então, ó, metade do período 180 graus, em termos de graus. Período completo 360 graus. Defasagem de 180 graus. Tensão no interruptor 1, interruptor 2, também defasada a 180 graus. Você pegar o pico aqui delas. Vamos observar, a tensão no interruptor 1 ela vai ter esse 0 quando o interruptor está fechado. Quando os 2 interruptores estão abertos, ela fica com a metade da tensão, porque os 2 interruptores estão dividindo a tensão da fonte, que é de VI.
considerando, obviamente, que os dois sejam idênticos, tá? Tem o mesmo valor de capacitância parasita em paralelo com os dois interruptores. Quando o interruptor 2 começa a conduzir, ele fecha, toda a tensão agora da fonte fica sobre o interruptor 1. E vice-versa. Na primeira etapa aqui de operação. Essa tensão VLM, que é a tensão sobre a magnetização, é a tensão no primário do transformador, tá? Que é V sobre 2, depois 0 e menos V sobre 2. E assim vai. Quanto maior a razão cíclica, que é mais próximo de uma onda quadrada, isso aqui vai virar. Porém, como a gente pode observar, porque a gente tem os instantes em que os interruptores estão os dois abertos, você vai ter 3 níveis nessa tensão. 3 níveis de tensão no primário transformador. A corrente nessa indutância de magnetização cresce quando o interruptor 1 está fechado, a tensão é positiva, fica constante, não tem nenhuma tensão aplicada nele para aumentar ou diminuir a corrente, ele fica numa roda livre ali, com relação ao secundário, aqueles diodos secundários que estão em roda livre ali, o secundário tem curto-circuito, né? E o primário também vai ter curto-circuito, obviamente. Ó. Quando eu mostrei aqui, eu falei aqui em roda livre, isso aqui é um curto-circuito, esse aqui também é um curto-circuito. Essa indutância ela está aqui curto-circuitada, é a corrente circulando aqui, que é esse valor que a gente considera constante aqui. Ó. Considerando, obviamente, que não existe nenhuma perda, então ela ficou constante ali a corrente. Com o período de chaveamento aqui, esse período é muito pequeno, você não vai perceber esse decaimento dessa corrente aqui. Tá? Depois, quando você fecha o interruptor 2, ela cai até o valor negativo. Acontece a mesma coisa lá no negativo. Então é realmente uma corrente que possui valores positivos e negativos. Tá? Ou seja, você está desmagnetizando. Você magnetizou, depois desmagnetizou, né? E ainda desmagnetizou quando zerou, né? Magnetizou, desmagnetizou, zerou. E ainda estou usando o ciclo negativo ainda do seu transformador. Positivo e negativo. Os dois ciclos da curva de esterese estão sendo utilizados nesse cara aqui. Bom, a tensão sobre o filtro de saída é a tensão VI sobre 2. Que é a tensão aplicada lá no primário transformador, dividida por N, que é a relação de transformação. Por isso que é VI sobre 2N. Menos V0. Se você olhar no desenho, é basicamente essa tensão nesse ponto aqui, menos a tensão nesse ponto aqui. Essa tensão, a tensão VL é a diferença entre a tensão nesse ponto aqui, que eu chamei de V1, menos a tensão desse ponto, que é V0. O que é a tensão V1? É a tensão V2, na verdade. V2, na verdade. V1, V2. Que é essa tensão aqui. O que é a tensão V2? É a tensão aplicada no primário, dividido pela relação de transformação, V sobre 2N. Tá? Que é o que está aqui. A corrente no indutor. Aqui a corrente dos dois diodos. Parece estranha essa corrente, né? Mas se você for observar, isso aqui é normal. Essa parcelinha aqui que é estranha. O que está acontecendo aqui é que durante o instante em que os dois interruptores estão abertos e os diodos estão em roda livre, a corrente que está circulando por esses dois diodos aqui, ó, por esse e depois por esse aqui, a soma das duas correntes desses dois diodos é a corrente no indutor, tá? A IL, que a gente pode observar aqui, ó, IL, nesse instante aqui, ó, tá vendo? Essa corrente aqui, você soma essa com essa, vai dar as duas. E aí, como ela está caindo, as duas estão caindo. Ok? E a soma delas, a soma delas, as duas são iguais, primeiramente são iguais, as duas correntes, a soma delas é igual a essa daqui. Ou seja, elas têm a metade dessa corrente, cada uma delas. A metade dessa corrente. E é isso, isso é o mais importante. As tensões dos diodos, é bem óbvio, está conduzindo é zero, não está conduzindo é a tensão no enrolamento lá dele, que é, no caso, V sobre N para cada um deles. Aqui tem os cálculos dos estresses de tensão e corrente, só vou passar por isso. Dá uma olhada depois, observa que sempre tem as relações de transformação quando você refere a algo do secundário para o primário. Tá?
mas é muito similar aos conversores Buck mesmo que a gente viu. O ganho estático dele, usando também aquela Voltage Second Balance lá, você consegue analisar e chegar ao valor da razão cíclica do conversor, que é D sobre N, que é a mesma do Buck, só que tem relação de transformação aqui agora. Lembrando que tem que ser sempre menor que meio, tá? A razão cíclica nesse conversor. Então, tá, só mais essa observação. Apesar de ser um conversor variado do conversor Buck, que o ganho estático é proporcional a D, considerando agora a relação de transformação, o D tem que ser sempre menor do que 0,5. Ele não vai até 1 como o conversor Buck ia. Tá? Por quê? Porque senão você vai ter curto de braço. Os dois interruptores fechar ao mesmo tempo vai ter um curto-circuito. Equações para cálculo de indutância mínima, para você não entrar em modo descontínuo. Aí cálculo, por exemplo, de ripple de tensão. São os mesmos cálculos utilizados no conversor Buck, tá? São os mesmos. E aqui você tem a análise de perdas e de eficiência do seu conversor half-bridge em modo de condição contínua. Considerando o RDS dos dois interruptores, você tem dois interruptores, tem mais interruptor para ter mais perda, né? Dos dois secundários, resistência de dois secundários, primário, dois diodos com suas tensões e resistência série, a resistência série do indutor, do capacitor. E ainda aparece agora dos dois capacitores que a gente usou aqui na entrada de Book, né? Tem as resistências séries deles também. Tudo isso é fonte de perdas. Aqui um ganho estático do conversor com perdas, né? Equaçãozinha simples. Que entra o rendimento. Então o ganho estático agora é D, o rendimento vezes D sobre N. Vou apresentar aqui uma simulação do conversor half-bridge em CCM, que é o exemplo do livro, exemplo 7.2.13, que ele fez. Eu montei no MATLAB, simulação, e simulei no PSim. Eu tenho no MATLAB o problema, né, e simulei no PSim. Aqui montei o projeto no MATLAB, né, projeto de um conversor half-bridge, modo de condição contínua, com as especificações de projeto. Então a gente tem parâmetros, né, do enunciado, né, tensão mínima, máxima, tensão de saída, 5 volts, corrente de 4 a 40 ampere, é maior ripple de 1%, se menor ou igual a 1%. Durante o projeto foi escolhido o MOSFET como sendo o IRF 640, foi escolhido os diodos, tem que ser o Schottky MBR 2545CT. Observação, né? Os diodos, como a gente está trabalhando com conversor chaveado com frequência elevada, a frequência de chaveamento aqui é de 100 kHz, tanto os interruptores quanto os diodos tem que ser diodos muito rápidos, tá? Tem que ser interruptores projetados para operar em alta frequência. Então, por exemplo, esse diodo aqui é um diodo ultra fast, desenvolvido para frequências elevadas. Não é um diodo convencional, aquele diodo convencional que a gente usa para fonte de linear lá na entrada da fonte, que você faz uma ponte amplificadorinha, não. Aqueles diodos são para baixa frequência, 60 Hz, algumas unidades de centenas de unidades, algumas centenas de Hz só que ele suporta. Esse cara aqui é 100 kHz, então tem que ser um diodo para suportar essa frequência toda, tá? Aí aqui tem a especificação de projeto dele, desenvolver todo o projeto, se encontra dentro da pasta da disciplina, tá? Isso aqui dá um rendimento de 77%. Isso mesmo, 77%. Vou pegar os parâmetros que a gente obteve aqui no nosso projeto e vamos simular no PSim. Aqui está a simulação feita no PSim, tá? Montado transformador, ok, eu coloquei de fora, coloquei fora de transmagnetização, configurei os parâmetros, valores bem baixos de resistência e indutância dentro desse transformador, porque eu estou querendo considerar ele como tentar transformar ele num transformador ideal, tá? Coloquei uma magnetização de 10 Henrys aqui, né, que é bem elevada, porque na verdade eu não quero usar esses parâmetros internos.
Eu queria, na verdade, colocar 0, 0, 0, 0, 0 e infinito aqui. Mas não vou fazer isso porque para não ter problema de... Para evitar problemas de convergência dentro do PSim, eu coloquei valores pequenos, mas não 0 ou infinito. E aqui, coloquei externamente a indutância de desmagnetização. Tá aqui. Montei toda a simulação. Para gerar os pulsos aqui com um defasamento de 180 graus, eu usei uma fonte quadrada aqui, ó, square. Acho que eu estava mostrando fora da tela, né? Estava mostrando fora da tela. Então, eu mostrei uma fonte square aqui, com a frequência de chaveamento Fs e razão cíclica D. Para acionar o primeiro gatilho, olha lá, um G1 aqui, ó. Esse labelzinho aqui me permite conectar vários pontos sem ter que passar fio, tá? E eu coloquei agora um delay lá de T sobre 2, metade do período de chaveamento. T sobre 2 está aqui, ó, é 1 sobre Fs, é o período de chaveamento. Deu um delay, então eu defasei os dois gatilhos de 180 graus, tá? Porque o que eu fiz? Fiz de uma forma que eu uso a mesma simulação, eu só carrego arquivos diferentes para outras questões, tá? Vou simular de novo. Opa. Tá lá, 40 A agora, 5 volts. Deixa eu ver, nesse caso eu usei razão cíclica D de... Ó, esse era o projetado. Eu tive que aumentar 4,3% para dar a atenção que eu queria. Tem uma pequena diferença entre o projeto e os resultados que eu encontro. Eu vou dizer por que isso acontece. Isso acontece porque nesse projeto a gente não está considerando as extensões desses diodos aqui, ó. Que mesmo que sejam pequenas, tipo 0,3 volts, elas estão afetando um pouquinho o valor aqui na saída. Entendeu? Então essa queda de tensão que não é considerada no projeto, ela acaba forçando você a aumentar um pouquinho a razão cíclica para compensar isso, tá? Tensões de gatilho, ó, defasada de 180 graus. Aqui tem corrente no indutor. E aqui as correntes nos dois diodos, que estão um pouquinho diferente do que eu mostrei lá na forma de onda no desenho para vocês, tá? Um pouquinho diferente. Essa aqui é a forma de onda que estava dos diodos. E essa é a que está aqui. Parece que não tem nada a ver, né? Mas na verdade, se vocês observarem, é que aqui, ó, o ripple aqui em cima, tem uma acentuação aqui, ó. Esse termo aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Tá lá. É porque tá difícil de ver. E outra coisa que vocês vão observar aqui também é que aqui está acontecendo uma ressonância. Então, na verdade, você deveria estar vendo isso aqui, né? Só que com a acentuação bem menor que está no desenho. O desenho foi bem acentuado para ficar visual. Ali está pequeno, só que está tendo uma ressonância, uma oscilação. Por causa das capacitâncias parasitas e tudo mais, ela está oscilando. Isso é mais realista, tá, de acontecer isso aqui. Indutância de dispersão também, lembra, no transformador que eu coloquei na simulação, eu coloquei, ó, um pouquinho de dispersão nele, que vai ressonar com a capacitância. Apesar que aqui só tem capacitância no primário, tá? Mas está tendo ressonância com esses caras aqui. Mas essa dispersão aí vai provocar esses efeitos mesmo. Essa é a tensão lá no secundário do transformador, que eu medi aqui, ó. Eu medi aqui. Não, foi aqui, ó, depois do diodo, desculpa, depois do diodo. Que é essa tensão aqui, ó, que ela vai até perto de 8 volts, que é a saída do secundário. Depois ela fica negativa, ela vai em menos 0,6 volts. Esse menos 0,6 é a tensão reversa dos dois diodos. Deixa eu observar aqui. Olha lá, 0,27. Seria 0,54, tá certo isso? Deixa eu ver aqui. É 0,27. Seria a tensão reversa desses dois diodos aqui, mais as quedas de tensão desses dois resistores, ó. Está circulando corrente, né? Aqui é a tensão aplicada ao primário do transformador.
Essa tensão era para ser 0 aqui, ó, nesse instante em que os dois interruptores estão abertos. Porém, está tendo uma ressonância. Está tendo uma oscilação aqui entre capacitâncias parasitas, impedância de dispersão e tal. Isso aqui não é muito realista, não, porque tem uma limitação do simulador aqui para calcular isso. Inclusive, um detalhe, essa simulação deu muito trabalho para eu conseguir fazer ela no PSim, porque eu fazia colocando um tempo de um time step aqui de 1% da frequência de chaveamento, que seria 0,1 micro, ou 100 nano segundos, ou 1/10 a menos 7. Ele não dava certo. Eu demorei a descobrir que eu tinha que abaixar mais ainda, eu tive que fazer ela 1000 vezes menor do que o período de chaveamento para o simulador conseguir fazer esse cálculo. Provavelmente por causa desse transformador aqui, tem alguma coisa que ele tem dificuldade. E essas ressonâncias aqui, principalmente que acontecem entre os parasitas, na prática isso aí dá megahertz de frequência, 10, 20 megahertz, enfim. O nosso simulador não consegue calcular isso. Então essas frequências que ele está mostrando aí provavelmente não são reais, ele está sendo limitado aí pelo passo de integração dele, tá? Só um heads up para vocês. Mas eu achei legal mostrar, porque isso aqui está mais próximo da realidade, tá? Do que os desenhos que a gente viu lá. Vou aproveitar e já terminar esse vídeo mesmo, essa parte aqui. O que a gente tem que falar sobre o modo de condução descontínua? Como vocês já sabem, o modo de condução descontínua ele vai ter uma etapa a mais. Ó, a primeira etapa é igual, a segunda etapa é igual. Aí tem uma terceira etapa, que é quando esse indutor não tem mais corrente circulando. Então, ó, os dois diodos também estão abertos e você tem só o capacitor fornecendo energia para a carga. Só isso. Isso é diferente. Ele tem 5 etapas de operação agora. Essas quarta e quinta são duais da primeira e da segunda aqui. Tá. Ó, é muito similar a forma de onda com relação ao modo contínuo, só que lembra, a corrente ela começa em 0 agora. Ela é descontínua, né? Vai até um valor máximo. Ó, a corrente do indutor começa em 0. Quando o interruptor está fechado, né? Vai aumentando, aumentando, aumentando. Abre o interruptor, vai até 0. Fica em 0, aqui está a descontinuidade, por isso que é modo descontínuo. De novo com o interruptor 2 agora, 0. Assim vai. Nos diodos também começa em 0, termina em 0. Tem um momento em 0. E aqui a gente observa que o diodo ele tem esse trechinho aqui 2 vezes. Ó. Da mesma forma que esse daqui, ID2, cadê ele? ID2 aqui. Ó. Também 2 vezes esse trechinho. Da onde vem essas duas partes de corrente aqui? Vem nesses dois intervalos aqui. Ó. Esse intervalo que os dois diodos estão fechados. Opa. Né? E esse aqui em que os dois são fechados também. Um é quando você abre o interruptor 1 e o outro quando você abre o interruptor 2. Então tá aqui. Então quando você abre o interruptor 1, ó, o diodo 1 estava conduzindo, ele pega esse rabinho aqui, o 2 vai lá e pega também corrente. Depois, quando é o 2 que abre, ó, o interruptor 2, o diodo 2 estava conduzindo, ele continua conduzindo aqui. E o 1 pega também essa parcelinha aí. Para finalizar, olha, o diodo tem tensão 0 quando ele está conduzindo, quando ele está completamente aberto. Mas o outro diodo está conduzindo, é menos VI sobre N. E vai ter um instante em que ninguém está conduzindo. Ó, nenhum dos diodos tem corrente. D1, D2, ó, nenhum tem corrente. A tensão é igual a menos V0. E é isso aí, pessoal.